pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos ao vivo já. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Mitutoyo. Meu nome é Samuel e a gente vai aguardar um tempinho ainda para o pessoal se acomodar aí, até as pessoas começarem a entrar no webinar aí. E, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? E pedir para que vocês me deem um feedback aí, o retorno, se o áudio e o vídeo estão bons. Se vocês conseguem me ouvir, me ver aí, está tudo certinho. Por favor, podem comentar no chat aí. Eu fico no aguardo. Vamos esperar uns 2 minutinhos, né? Segundo os japoneses, quando você chega no horário, você já está atrasado. Então, a gente começa no horário. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal se acomodar. Já tem um pessoal na live aí, no webinar. O Eliel já comentou que está ok. Acredito que seja o áudio e vídeo, né? Boa tarde, Eliel, tudo bem? O Wilson também comentou. Boa tarde, Wilson. Bom, então o áudio e vídeo estão ok. São 15h30 agora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está chegando aí. Eu gostaria de pedir para quem tiver alguma dúvida durante a live, durante a apresentação, né? Quando for perguntar, fazer alguma questão, tem um botãozinho, um Qzinho para você ticar de question. Aí fica mais fácil para eu selecionar as perguntas no final da apresentação. Vou deixar um tempinho para responder as perguntas e aquelas perguntas que eu não consegui responder, talvez se tiver alguma, a gente manda por e-mail depois. No final da apresentação vai ter meu e-mail com todos os contatos, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, vocês puderem dar o feedback também se vocês estão vendo a minha tela. Tá tudo certo aí com a apresentação, né? Como eu costumo colocar muita informação nos slides, não sei se a minha cabeça aí vai tampar alguma informação ou símbolo da Mitutoyo, então eu vou desligar minha câmera para a gente focar só nos slides, então, né? O pessoal já falou que está tudo ok, a apresentação está ok. Então, novamente, sejam bem-vindos aí a mais um webinar da Mitutoyo. Antigamente, no ano passado, na verdade, né, nós fizemos alguns webinars aí, e até no ano retrasado, sobre as boas práticas de medições de dureza, focando mais na teoria de dureza, né? Mas como já foram feitos, para não ficar repetitivo, a gente decidiu focar nos durômetros e aplicações, no produto Mitutoyo, que o produto Mitutoyo tem a oferecer para vocês, né? Então, meu nome é Samuel, eu trabalho com a linha de forma e dureza, né? Mais especificamente com durômetros, sou especialista e eu vou estar falando um pouquinho para você no que a Mitutoyo consegue oferecer no campo de dureza e durômetros aí no mercado industrial brasileiro. Então, como eu disse, alguns webinários já foram feitos no passado, para ser mais específico, 3 webinários foram realizados com o mesmo tema, que é boas práticas de medição de dureza. Então, para reforçar os conceitos, né? Primeiramente o Valentim, depois o Nelson já fizeram essas 2 apresentações, e no ano passado a última quem fez foi eu. Então, se vocês puderem assistir lá, para reforçar algum conceito, onde caso fique alguma dúvida aqui que a gente não tenha tempo de comentar, né? Então, nesses webinars, cada um de 1 hora, então são 3 horas de conteúdo de 3 apresentadores diferentes, vocês conseguem absorver, eu tenho certeza, bastante coisa aí da teoria de dureza aí. E também, no ano retrasado, eu fiz um que é o lançamento do durômetro HR600, o mais novo modelo de durômetro Rockwell, Vickers e Brinell que a Mitutoyo lançou, né? Então, tá no YouTube também, e daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho desse modelo também, né? Então, só para a gente reforçar, qual a importância do conceito, né, do controle de dureza dentro do mercado aí, tanto brasileiro quanto mundial. Então, a gente pode ver que a dureza está inserida desde um simples talher até uma ferramenta manual que você usa em casa aí. Então, nós precisamos controlar a dureza inerente a esses produtos, tanto desde um talher aí até em outras ferramentas mais específicas, como ferramentas de usinagem, a parte de estamparia e parte industrial, né, parte de ferramentas que vão fabricar peças que vão ser inseridas nesses outros campos aqui que eu já vou comentar. E também na indústria médica seria um outro campo muito importante a se considerar a dureza dos materiais, seja uma prótese dentária, um pino aqui dental, ou até mesmo uma prótese de joelho, uma prótese femoral, né? Então, além da dureza, também é importante se controlar a rugosidade nesse tipo de peça, que é outra gama de produtos que a Mitutoyo oferece, mas isso a gente deixa para um próximo webinar aí, porque o assunto também é bem amplo, né? Então, além da indústria médica, essas ferramentas específicas aqui
também vão trabalhar para fabricar as peças da parte automotiva, da parte aeroespacial, da parte marítima, da construção, da parte agrícola, da parte ferroviária, ou seja, praticamente todos os produtos que nós vemos no nosso dia a dia, os materiais devem ser controlados, a dureza dele, para que se tenha uma estimativa da vida útil dos mesmos, né? Para que eles não venham a ruir, a fadigar aí durante a sua vida. Em certos produtos não tendo tanto problema, em outros produtos, como é o caso da indústria aeroespacial, já seriam problemas críticos aí, pondo em risco a vida de várias pessoas. Então, essa é a importância do controle do conceito de dureza, que às vezes passa batido e a gente muitas vezes não sabe nem explicar o que é dureza, né? Então, quais são os tipos de durômetro que a Mitutoyo fornece? Então, a gente diferencia os tipos de durômetro pelo método de ensaio que cada durômetro vai realizar. Então, nós temos durômetros chamados de durômetros Rockwell, durômetros Brinell, durômetros Vickers, durômetros Micro-Vickers, durômetros Knupp, durômetros Lieb e Shore. Esse Shore é para plásticos que eu comento, né? Não confundir com o Shore antigo que era usado para materiais rígidos como pedras, cerâmica e etc. Né? Então eu deixei destacado em amarelo os ensaios que a Mitutoyo trabalha mais fortemente, assim, que a gente tem os produtos principais, né? Não que nós não tenhamos Brinell e Knupp, mas eles são um módulo opcional desses durômetros que a gente já vai comentar mais à frente também. Então, para explicar um pouquinho da gama de todos esses produtos aqui, eu vou começar a falar sobre o primeiro deles, que seria os durômetros Rockwell, série 200, 300 e 400, que são os modelos de entrada, na verdade, os modelos mais simples com Rockwell, né? Então, os durômetros Rockwell da série HR200, 300 e 400 são 4 produtos, dentre eles um analógico e 3 digitais. Então, nós temos o analógico HR210MR e os digitais, começando pelo HR320MS, HR430MS e HR430MR. Então, aqui para deixar bem claro, todos esses produtos de entrada, o volante aqui, o giro dele deve ser feito manualmente, com as mãos do operador girando o volante para subir ou descer a peça aqui, o corpo de prova a ser medido. Então, outra característica, no analógico do HR210MR, os pesos são manuais, no 300 também. Então, só para explicar aqui, para ficar mais fácil, para ninguém confundir muito essa nomenclatura, costumamos chamar de HR200, HR300 e HR400. Aqui no 400 nós teremos 2 tipos, o MR e o MS. No slide posterior, a gente já vai conseguir ver qual é essa diferença de ES e R aqui no final, né? Então, o HR200 realiza Rockwell normal, junto com o HR400MR, que também realiza Rockwell normal somente, e os modelos MS, HR300 e 400MS, realizam, além de Rockwell regular normal, também Rockwell superficial. Então, no 200 e no 300, a seleção de cargas é manual, e já nos modelos 400 ele já vai ter um freio eletromagnético e um seletor de forças aí, que nós vamos ver agora mais especificamente. Então, como eu comentei, a nomenclatura dos durômetros começa com HR, traço um número, 200, 300 ou 400, e no fim nós temos MR ou MS. Então, esse R ou S no final vai indicar se o durômetro mede somente Rockwell normal, ou se for S, ele mede Rockwell normal e Rockwell superficial. Na verdade, o R é de regular, mas no mercado nacional nós conhecemos como Rockwell normal, né? Então, da onde vem esse Rockwell normal e esse Rockwell superficial, né? Fazendo a combinação dos penetradores que nós podemos ter nos durômetros Rockwell, que variam entre eles diamante, de penetradores de esfera com diâmetro em polegada, de 1/16, 1/8, 1/4 e meia polegada, combinando eles com as cargas de 15, 30, 45, 60, 100, 150 quilos, nós temos várias escalas de dureza aí, seja elas A, D, C, F, B, G, quase o alfabeto inteiro aí, no Rockwell normal, combinando esses penetradores com as 3 cargas de 60, 100 e 150, e no Rockwell superficial, combinando com esses mesmos penetradores com a carga de 15, 30 e 45 quilos, nós teremos aí 15N, 30N, 45N, 15T, e assim a mesma coisa para W, para X e para Y. Então, para não complicar muito, para quem já conhece é bem simples, mas para quem nunca viu essas tabelas ou às vezes vai trabalhar com uma escala que nunca viu, fica difícil selecionar o penetrador e a carga correta. Então, pensando nisso, a Mitutoyo no modelo analógico HR210MR, na própria capa frontal aqui, a gente já pode observar
essa tabela de escalas. Então, eu tenho aqui na linha de superior o penetrador e na linha lateral, na coluna aqui, na verdade, né, nós temos as forças de ensaio. Como esse modelo é MR, ele só tem 60, 100, 150 quilos de força, ele só vai medir Rockwell normal, por isso que aqui nós só temos 60, 100, 150, e dependendo da escala que eu for utilizar, eu descubro o diamante e a força que eu vou usar, isso facilita muito no uso do durômetro. Então, por exemplo, se eu for medir um Rockwell C, subindo, eu sei que eu preciso usar o penetrador de diamante, e batendo ao lado esquerdo aqui na coluna, eu sei que eu vou usar a carga de 150 quilos. Já nos modelos digitais, 300, 400 mR, 400 ms, essa plaqueta de escalas vem no pescoço do durômetro aqui, ele não vem na capa frontal, né? Ele vem atrás do fuso aqui, no que a gente chama de pescoço, nas costas do durômetro. Como os modelos MS medem, além de Rockwell normal, medem também Rockwell superficial, a tabela é um pouquinho maior, e aqui você consegue se orientar qual diamante, qual força de ensaio você precisa usar de acordo com a sua escala, né? E exceto com o modelo 400 mR, onde ele só usa metade dessa escala aqui, já que ele termina em R, reforçando novamente sua média Rockwell regular, Rockwell normal. Então, outras características que diferenciam esses produtos, uma delas está na pré-carga. A aplicação da pré-carga de todos eles deve ser feita de modo manual, então o operador deve girar o volante manualmente, subindo o fuso, subindo o corpo de prova, até que o corpo de prova encoste nesse penetrador, e o operador deve continuar girando esse fuso. E aí cada modelo de durômetro vai se comportar de um modo diferente. O modelo analógico 210 mR, ou HR200, ele já possui um relógio aqui com zeragem automática. Então, os dois ponteiros já vão se juntar aqui, facilitando a visualização da posição de pré-carga para o operador, e em seguida o operador deve apertar o botão Start para iniciar todo o ensaio, aplicar as cargas, e o durômetro, o relógio já vai indicar o valor de dureza no final do ensaio. Já nos modelos digitais 300, 400 ms, 400 mR, essa pré-carga, o movimento é idêntico, é o mesmo, o volante deve ser girado manualmente, porém o display analógico começa a ser preenchido com várias barras. E quando ele chega no final do preenchimento, é que a gente vai ver a diferença entre os modelos 300 e 400. No modelo 300, funciona parecido com o 200. Depois de preencher essas barras, eu preciso apertar o botão Start para iniciar todo o processo. Já nos modelos 400, tanto o MR quanto o MS, no final da pré-carga, quando as barras forem todas preenchidas, o operador vai continuar girando No momento em que o operador está girando o volante, né, as barras terminam de ser preenchidas, são completamente preenchidas, e imediatamente é acionado um freio eletromagnético parando o fuso e já iniciando o ensaio automaticamente. Então o operador, diferente do 300 e do 200, não precisa prestar atenção nessa posição de parada, ele pode fazer isso com o olho fechado, inclusive. E a seleção de forças aqui, nos modelos 200 e 300, é feita manualmente, colocando os pesos aqui, que são a consequência das forças de ensaio de 60, de 15, 30, 45, 60, 100 ou 150 quilos. Isso deve ser feito manualmente. Já nos modelos 400, tanto MR quanto MS, ele tem um seletor lateral aqui de forças e você não precisa trocar os pesos, não tem o risco do operador colocar os pesos errados, né? Então aqui nós podemos ter para o modelo MS 15, 30, 45, 60, 100, 150 quilos. Já para o modelo MR, nós só temos 60, 100 e 150 quilos. Última observação que a gente consegue ver aqui, nós notamos que os modelos MR, são o 200 e o 400 MR, possuem uma capa estética que fixa, porque eles só medem Rockwell normal. Já os modelos 300 ms e 400 ms, eles vão ter um manípulo seletor de pré-carga, porque a pré-carga muda de acordo com esses ensaios. Se for Rockwell normal, a pré-carga é de 10, se for Rockwell superficial, a pré-carga é de 3 kg/força. Então, quando a gente vai medir Rockwell normal nesses modelos, esse manípulo seletor deve ser direcionado para a posição R, ele tem um adesivo aqui indicativo, e caso vá medir Rockwell superficial, ele deve ser posicionado na posição S. Então, partindo já para os modelos um nível acima, que são a série 530 ou a série 500, né? Já são durômetros um pouco mais robustos aí, durômetros com painel touchscreen colorido de 7 polegadas. O penetrador dele, a gente percebe que diferente dos modelos de entrada que eu citei anteriormente, ele não é um eixo vindo na vertical, ele vem da horizontal e depois se transforma aqui no penetrador, né? Tem a parte do penetrador. Então, vamos ver um pouquinho desse modelo agora, que seria o HR500.
Então, o durômetro Rockwell HR530 ou E530L são dois modelos, na verdade. Eles vão se diferenciar apenas pela capacidade de medição, levando em conta a altura máxima da peça que é possível de ser colocada aqui para ser medida. Então, no modelo HR530, nós conseguimos medir peças com até 250 milímetros de altura aqui. Já nos modelos HR530L, de long, creio eu, a gente consegue pôr peças de até 395 milímetros aqui, peças bem maiores, né? Ambos medem Rockwell regular, normal e também Rockwell superficial, além de Brinell também, que a gente vai comentar um pouquinho à frente. Então, ambos são digitais, obviamente possuem um painel touchscreen colorido, sensível ao toque, com muito mais funções do que os modelos de entrada HR200, 300 e 400. Então, a grande sacada, o grande diferencial desse modelo de durômetro, ao contrário dos modelos convencionais de mercado, é que para medir anéis, furos e etc., lógico, com uma especificação mínima de diâmetro, não é necessário fazer o corte dessas peças, assim como a gente está vendo nessa foto aqui, nessa imagem, né? Então, sem precisar danificar, destruir a peça, a gente consegue medir a dureza na área do anel interno aí, o que é de grande valia aí para a indústria, né? Em questão de tempo, em questão de custo também, você não vai precisar matar uma peça, né? Além de outros perfis complexos também que dificilmente seriam medidos num durômetro convencional, né? Outra coisa interessante a se falar é que o giro do volante nesse modelo é motorizado. Então, o operador ele não precisa fazer a pré-carga manualmente. Basta aproximar a peça aqui do penetrador e apertar o botão Start. Automaticamente o volante, o fuso começa a subir e fazer todo o processo e depois já desencosta a peça do penetrador sem o risco de ter a quebra do penetrador. Então, aqui algumas coisas que a gente consegue fazer com esse durômetro incrível, né? Então, esse painel touchscreen aqui, sensível ao toque de 7 polegadas colorido, ele é desmontável, então normalmente ele vem montado assim na máquina, mas tem como eu destacar ele daqui e deixar ele ao lado da máquina, ou numa mesa do lado do notebook que eu estiver usando, e assim por diante, né? Então a tela inicial dele é configurável de modo que melhor agrade o operador e o atende em suas necessidades, né? Então aqui a gente tem a tela padrão, que mostra a escala principal, a escala secundária que está sendo convertida, caso o operador faça essa conversão de dureza, né? Aqui nós temos os tempos e etc. Mas eu consigo mudar para a tela simples, onde só mostra o valor de dureza, fica menos poluído aí, não com tanta informação, né? E aqui eu posso deixar também mostrando a lista com as últimas 5 medições, e cada medição que eu faço, ele substitui a última e vai mostrando a última medição que foi feita. E a última, que acho que é a mais interessante aqui, é uma somatória dessa lista de últimas 5, porém, aqui ele mostra já a média dessas últimas 5 medições. Então, conforme você vai medindo, ele vai já calculando a média em tempo real e mostrando a média de 5 pontos. Porque, na maioria dos casos de medição de dureza, dificilmente a gente mede um ponto único. A gente sempre vai pegar a média da dureza de certa área do material, né? Então, isso aqui ajuda muito também nos ensaios. Além de realizar análises estatísticas em medições seriadas. Então, se você tem um grupo de medições, você consegue determinar quantas medições você vai fazer, se são 5, são 10, se são 50 medições, ele já calcula a média, valor máximo, valor mínimo, tolerância superior, tolerância inferior e etc. Consegue também mostrar histogramas, gráficos de histogramas, gráficos de erro e repetibilidade, né? E outra coisa importante a se falar também é que selecionando a escala, Rockwell C, Rockwell A, Rockwell F, ou um Rockwell superficial 15N, 30N, a força de ensaio já é internamente automaticamente ajustada, porque esse durômetro ele tem uma célula de carga embutida nele. Você não precisa colocar pesos para configurar essas forças, ao contrário da série 200, 300 e 400. Então, aqui cliquei na escala no painel touchscreen, a força automaticamente já se ajusta aqui, a pré-carga para 10 kg e a carga total para 150 kg no caso do Rockwell C. A única coisa que o operador vai precisar se preocupar é com o penetrador. Ele vai ter que pôr o penetrador correto e o durômetro também já indica aqui, está meio tampado, mas ele já indica que é o penetrador diamante para não haver erro, o risco do operador errar, né? Então, outra coisa que ele possui também são correções, é a correção, compensação do resultado de dureza em peças cilíndricas ou esféricas. Eu não sei se todos sabem, mas isso já foi bastante comentado nos outros webinários que eu tinha falado, né, que já foram feitos, mas quando a gente mede uma peça plana, o valor que aparece na tela do durômetro é aquele valor da dureza da peça. Quando a gente mede uma peça cilíndrica ou esfera, vocês notam aqui que no exemplo ele tem menos material ao lado do penetrador para resistir a essa penetração. Então o valor que costuma dar no ser indicado pelo durômetro é menor
do que realmente a peça possui. Então, o durômetro indicaria uma dureza menor do que realmente a peça possui, né? Então, para isso, esses modelos possuem compensação de medição em peças cilíndricas. Então, fazendo isso aqui, você não precisa olhar em nenhuma tabela à parte e ficar fazendo essa somatória de cabeça. O próprio resultado do durômetro já vai estar compensado, né? E outra coisa importante também é a conversão do resultado. Então, a gente pode medir com esse durômetro em Rockwell e converter para Vickers, no caso. Ele converte o resultado para uma escala diferente da realizada, né? Vou tomar um copo d'água aqui rapidinho, porque a voz já está sumindo. Agora melhorou. Bom, vamos lá então. Falando um pouco dos acessórios para durômetro Rockwell, né? Tanto para durômetro da série HR200, 300 e 400, quanto para durômetro da série 500, que é o 530 e o 530L, nós temos uma série de batentes opcionais aqui. Temos batentes grandes com diâmetro de 250 milímetros para apoio de peças grandes, maiores, né? Temos batentes medianos com 180 milímetros, batentes em V. Temos batentes que a gente chama com ressalto. Para que seria importante esses batentes com ressalto, né? Quando a gente mede chapas finas, lembrando que toda chapa fina ela vai possuir um erro de planeza, e quando você apoia uma chapa muito fina, eu estou falando de menos de 1 milímetro, de décimos, aí, meio milímetro, 3 décimos de milímetro, você vai perceber que ela fica manca, ela tem uma deformação, uma flexão, ela não apoia por completo na superfície, diferente de uma peça bem trabalhada, retificada. Então, quando a gente tem uma área grande de apoio, resistindo nessa aplicação de dureza, essa chapa ela vira uma mola, que acaba anulando alguns gramas aí da força de ensaio do durômetro, influenciando negativamente ou positivamente, depende, no resultado da dureza. Então a gente anula, a gente reduz ao máximo essa área de apoio somente ao ponto do penetrador aqui, para que o erro de planeza da chapa fique flutuando aqui e não tenha essa influência no resultado de dureza. Então mais um pouquinho de teoria aqui, né? Outro acessório bacana, às vezes nós precisamos medir peças longas, e aqui nós temos um contrapeso para que a peça não fique em desbalanço, aí, anulando também a força, não tendo risco de quebrar o penetrador do durômetro, né? Assim como esse bloco, esse batente em V aqui comprido, né? E especificamente aqui, falando de um ensaio que chama-se ensaio Jomini, a gente também tem, a Mitutoyo também fornece esse tipo de batente específico para ensaio Jomini. Para quem não conhece o ensaio Jomini, ele é um ensaio que vai analisar a temperabilidade dos materiais. Então, o quanto um material é temperável, quão fácil ou mais difícil é de temperar um material, né? O quanto esse material fica mais duro ou mais dúctil após um processo de têmpera. Como é feito esse ensaio Jomini, né? Por normas, a gente tem um diâmetro aqui padronizado, e essa peça é aquecida, né, no processo de têmpera, mas o resfriamento dela é feito axialmente aqui através da face. Então, obviamente, esse local vai ser endurecido, vai ser temperado mais rapidamente, a dureza aqui vai ser mais elevada do que no decorrer do comprimento desse eixo aí no caso. Então, depois nós colocamos esse material no durômetro, que foi temperado dessa forma, né, especificamente dessa forma, pelo ensaio Jomini, e com o auxílio desse deslocamento longitudinal que tem nesse batente, nós vamos medindo vários pontos ao longo do comprimento do material, e ele vai gerando um gráfico parecido com esse. Aonde a gente resfriou primeiro, o resultado vai estar bem elevado, e no decorrer do comprimento aí, essa dureza vai diminuindo, obviamente. Então, quanto mais reto ficar essa linha, quanto mais demorar para essa linha ser reduzida, mais temperável é o material, no caso. Então, além desse batente também bastante interessante, que é o ensaio Jomini, né? A gente também tem bancadas de trabalho, tanto para a série 200, 300 e 400, e também para a série 500, que ajuda bastante nos ensaios de dureza. Além daqueles acessórios, nós também temos penetradores acessórios, como eu já comentei, temos penetradores de diamante, penetradores de esfera para Rockwell, né? 1/16, 1/8, 1/4 e de meia polegada. Além dos penetradores, esses penetradores temos tanto atendendo a GIS como a ISO, como também a STM, que é a norma americana aí mais rigorosa que nós temos de dureza até então, né? Além dos penetradores, nós também temos padrões de dureza. Então aqui são os padrões unitários. Então, nós podemos adquirir, seja lá, o valor nominal de 10 Rockwell C, 20 Rockwell C, 50 Rockwell C, ou então 8330N, superficial, padrão normal, com vários valores nominais em várias escalas aqui, uma infinidade aqui, até me perdi de tanto padrão que a Mitutoyo fornece, tanto para a norma ISO GIS, quanto para a STM, ou se o cliente também preferir, temos kits de calibração, que seriam já os penetradores mais os blocos.
Então, nesse kit já vem 3 blocos padrão, seja lá qual for a escala, Rockwell A, Rockwell C, etc., já com o penetrador que acompanha essas escalas de dureza aqui para facilitar a medição de dureza também. Então, agora, falando um pouco do durômetro Rockwell HR600, que é o mais novo lançamento da Mitutoyo, quando a gente fala de durômetros, né? É o durômetro que foi feito especificamente para automação industrial. Então, para deixar um gostinho de quero mais para todo mundo, eu peço encarecidamente para que vocês acessem esse vídeo no YouTube, se colocar HR600 Webinar Mitutoyo, ou se quiser digitar também esse link, a gente pode disponibilizar no chat também esse link do webinar que eu fiz também, na prática, mostrando tudo que esse durômetro consegue fazer, né? Foi um webinar cinematográfico, aí a gente conseguiu colocar uma câmera no display do durômetro e uma câmera no penetrador para a gente ver como esse durômetro trabalha, né? Então, eu peço que vocês assistam o webinar para saber um pouco mais desse durômetro que foi feito especificamente para automação, para saber mais aprofundadamente o que ele consegue fazer aí em questões de manuseio, né? E, para não falar que a gente não falou nada desse modelo, a gente vai ver um vídeo desse durômetro funcionando, né? Então, ao contrário da maioria dos durômetros, em vez do fuso subir com a peça e fazer o ensaio de dureza, é o cabeçote do durômetro que desce e faz a medição da peça, deixando a peça mais estável durante a medição, né? Então, esse é o HR600, ele tem um painel touchscreen parecido com o HR500 também, porém ele tem uma capacidade de curso de medição muito maior do que o HR500, né? Então, aí ele está mostrando o movimento do cabeçote, né? Então, a gente tem uma velocidade de descida de até 10 milímetros por segundo, consegue medir até 210 milímetros. E o campo de medição que eu falei que é maior do que o do 500, não de altura, mas o campo espacial, 3D. Acrescentando essa mesa XY, o durômetro vira praticamente uma máquina de medição tridimensional de dureza, no caso. A gente faz essa brincadeira, né? Mistura esse durômetro com as CMMs, mas ele tem uma precisão maior também nos ensaios por conta desse sistema de mola mecânica aí com uma célula de carga integrada, né? Um sistema em looping aí para sempre corrigir a carga aplicada, independente da penetração do penetrador. Então o ensaio é bem rápido, automaticamente ele já faz todo o ensaio. E o objetivo desse durômetro seria esse, aplicá-lo com essas mesas de coordenadas automáticas CNC programável XY, a gente consegue automatizar toda uma linha, inserindo esse durômetro numa linha de medição de dureza, numa estação de medição de dureza, né? Outro ponto importante também desse durômetro é a flexibilidade e a capacidade de medir peças que não conseguiriam ser medidas em outros modelos de durômetros convencionais. Além de fazer também ensaio Vickers e ensaio para plástico. Então ele não é só um durômetro Rockwell, né, mas a gente chama ele de durômetro universal. Faz ensaios HVT e HBT, que seria o Vickers e o Brinell por profundidade, sem a necessidade de você precisar de uma lupa. Aí a gente já tem o operador mexendo o joystick do durômetro, operando ele, selecionando as forças bem facilmente. Igual a HR500, ele também tem vários tipos de tela inicial aí para serem configuradas, né? E como ele mede Vickers, a gente consegue utilizá-lo junto com o software AVPAC, que faz toda a tratativa dos resultados Vickers, e junto com o Form.io, que é um software também específico para inserir, que possibilita a inserção dessa máquina numa célula automatizada. Então, esses são os modelos HR600. E para saber mais, a gente pede novamente para que vocês assistam o outro webinar, que está muito mais recheado de coisas e teorias desse durômetro, né? Então, com o fim do vídeo, agora a gente falando de transmissão de dados, aproveitando que a gente já falou dessa parte de automatização, né, automação das linhas de medição de dureza, né? Então, a gente escuta muitos conceitos como Indústria 4.0, Smart Factory,
indústria inteligente portanto, a gente não poderia deixar de falar da transmissão de dados desses durômetros, né? Com exceção do HR210MR, que é o HR200, que é analógico, que não tem transmissão de dados, né? A gente tem os modelos HR300 e 400, o 500 e o 600 podem ser conectados tanto a um computador ou um notebook para transmitir os dados, né? A primeira opção seria utilizar o processador portátil DP1VA, o processador estatístico, né? DP1VA, que conectado no durômetro, ele pode imprimir os resultados de medição através da sua impressora térmica, né? E funções de cálculo. Ele faz o controle de tolerância, se a peça está aprovada, reprovada, go, no go ou go, no good, né? Como alguns preferem aí, essa parte de análise de tolerância. Ele calcula índices de capabilidade, CP e CPK, né? Calcula a porcentagem de peças reprovadas ou aprovadas do lote, imprime histograma e algumas cositas más. Então, apesar de ser bem simples, bem portátil, ele faz bastante coisa. E outra opção, caso o operador já queira colocar os resultados de dureza diretamente num computador ou num notebook, a gente tem dois tipos de sistema, né? O primeiro deles é via cabo comum, então seria via USB Input Tool Direct ou Input Tool com a opção do pedal. Então, após os resultados, apertando o pedal ou diretamente, ele já envia os resultados do durômetro para a célula do Excel, ou para o Word, ou para o bloco de notas, ou para algum programa onde haja a digitação de caracteres, né? E esse modelo seria o mais simples com cabo, ou o que a gente recomenda mais, falando de indústria 4.0, obviamente, seria o sistema Wave, que é o wireless, sem fio, né? Aqui eu coloquei o exemplo do Wave via radiofrequência, mas atualmente nós também temos o Wave Bluetooth. Além de computadores e notebooks, a gente consegue enviar para o celular também. Então, já imaginou você na sua casa recebendo o resultado da máquina lá na empresa, né? Se o resultado está ok, se o resultado está fora da tolerância e assim por diante. Então, aqui, para funcionar, a gente conecta no modo Wave radiofrequência, né? Então, a gente conecta um receptor no computador ou no notebook, chamado de Wave-R, e um transmissor chamado de Wave-T é conectado no durômetro, né? E você pode deixá-los a uma distância aproximada aí de até 20 metros com barreiras, não tem problema, e esse durômetro vai enviar os resultados diretamente para o Excel, ou seja lá qual programa vocês estiverem utilizando, e espero que estejam utilizando o MeasureLink, que é o programa, o software da Mitutoyo específico para a tratativa de dados, para fazer o CEP, que a gente chama industrialmente, né, que é o controle estatístico de processo. Então, o que a gente faz com esses dados, né? Não adianta nada a gente ter vários dados na tela aí, soltos, sem uma análise mais estatística, mais refinada, aí, que é feita pelo MeasureLink. Então, esse software ele faz muita coisa, vocês não têm noção do que ele consegue fazer. Inclusive, já vou fazer uma chamada aqui de propaganda, o nosso colega Osmar vai fazer um webinar, 3 webinários, vai ser uma imersão de MeasureLink, vão ser 3 webinários aí, só falando desse software, tudo que ele faz com os gráficos de aprovado e reprovado, parte de análise de tolerância, análise de capabilidade, tem como colocar análise de processo, colocar peça 3D aqui, apontar qual cota ela está medindo. Então ele faz muita coisa. Vou deixar a bola com o Osmar, que ele pode explicar melhor aí, e fiquem atentos para a data que ele vai fazer essa imersão aí no MeasureLink, né? Então, como eu falei já de dureza Rockwell, falando um pouco de dureza Brinell aqui, tanto das mesmas séries que a gente começou, com a 200, 300 e 400, 500 e 600, os durômetros em si não são durômetros Brinell, eles são principalmente durômetros Rockwell. Porém, o HR200, 300 e 400, é possível a gente acrescentar um kit Brinell opcional, que vem com pesos opcionais aí de 31,25, 62,5, 125, 187,5 kg-força, acompanhado também de alguns penetradores. O penetrador que vem nesse kit é o de 2,5 e o de 5 milímetros, mas também temos opcionais de 1 milímetro e 10 milímetros, aqui diferente do Rockwell, que é anotado em polegada. No Brinell eles são anotados em milímetro, temos esses 4 diâmetros das esferas, né? E acompanhado também de uma lupa de medição para fazer essa visualização e essa medição dos diâmetros na vertical e na horizontal das calotas a serem formadas no material, né, juntamente de um padrão de dureza Brinell aí, de 100 a 200 e 300 a 400. Vão 2 padrões no kit. Então, aqui, nesses modelos mais simples, precisamos de um kit opcional. Já nos modelos HR500 e HR600, além das forças Rockwell superficial e Rockwell normal, também já estão inclusas dentro do equipamento as forças Brinell. Então, no HR500, a gente tem as cargas já de
6,25, 10, 15,625, 25, 30, 31 e 25, até 187,5, e já no HR600 a gente tem todas essas cargas citadas anteriormente no 500, mais 1 kg, 2,5, 5 e até 250 quilos aí. Então, ao contrário desses modelos, a gente não precisa de um kit opcional, a gente vai precisar somente dos penetradores opcionais. Então, nesses modelos, como eu comentei, eles não acompanham lupa, a lupa pode ser adquirida separadamente com a Mitutoyo, ou caso vocês já possuam algum projetor de perfil, algum microscópio de preferência Mitutoyo, essas diagonais podem ser medidas nesses equipamentos, e depois, com o valor dessas diagonais, podem ficar despreocupados, não é necessário fazer cálculo nenhum, aquela fórmula do Brinell, você pode jogar diretamente essas duas diagonais, esses dois diâmetros, no software dos durômetros, e o resultado em Brinell, a escala HB, já sai automaticamente, né? Então essa é a parte Brinell aí dos durômetros Mitutoyo. Mudando um pouquinho de assunto, falando agora dos durômetros Vickers e Micro-Vickers. Então a gente vai ter a série HM100, HM200 e HV100. Então esse HM vem de Micro-Vickers e o HV de Vickers. Eles diferenciam-se apenas pela amplitude das forças de ensaio. Então no HM Micro-Vickers nós chamamos cargas menores de 1 kg até 1 kg. E no HV a gente parte de 1 kg e vai até 50 quilos aí, que é o Vickers, né? Então vamos mostrar alguns produtos aí que a Mitutoyo tem nesse range, nesse campo de dureza Vickers, né? Então aqui, começando pelos Micro Vickers, nós temos a série HM100. Dentro dessa série, nós vamos ter o HM102 e o HM103, são dois modelos. E também temos a série HM200. Dentro dessa série, nós vamos ter o HM210 e o HM220. Partindo aqui também para o modelo Vickers HV100, nós vamos ter dois modelos também, a série HV110 e HV120. Então, dentro dos Micro Vickers, a gente tem dois modelos mais simples e um modelo mais sofisticado. Então, nos modelos mais simples, o HM102 e o HM103, eles vão funcionar com cargas a partir de 10 gramas até 1 kg força. Porém, essas forças são fixas. Elas são selecionáveis através desse manípulo aqui manualmente. Então, só é possível selecionar as cargas de 10 gramas, 25 gramas, 50 gramas, 100 gramas, 200, 300, meio quilo e 1 quilo. Essas cargas de modo fixo. Então, o que vai diferenciar aqui do 102 para o 103 é que o 102 possui uma lente ocular, onde o operador obrigatoriamente tem que ficar com o olho aqui para fazer a medição das diagonais. E no 103 ele já vem acompanhado com uma câmera e um monitor de visualização, lembrando que a medição continua sendo manual, porém o operador não precisa ficar mais com o olho na lente aqui, ele não vai ter a fadiga ocular no fim do dia. Então esses modelos também possuem, ao contrário do mais sofisticado que já possui painel touchscreen, aqui nós temos uma caixa com processador separado, com botões de membrana um pouquinho mais limitados se comparados a esses modelos, né? Então, já partindo para a série HM200, os modelos HM210 e 220, eles vão se diferenciar entre as cargas. Aqui nós temos as mesmas cargas, a única diferença é o monitor. Aqui já não, para o 210 nós vamos ter cargas de 10 gramas até 1 kg, e para o HM220, não se espantem, mas a carga mínima desse modelo é de 5 centésimos de grama. Eu não sei se alguém tem noção dessa força, mas é quase nada. Ou seja, com isso a gente consegue medir espessuras de camada muito finas de tratamento, como uma nitretação a plasma, aí, que costuma ser de 1 micron, 2 a 5 microns aí de camada, né? Então, ele parte de 5 centésimos de grama até 2 kg força, então passou de 1 kg, tem mais 1 kg aí de cargas Vickers, né? Ele mistura um pouquinho de Micro Vickers com Vickers, então vai de 5 centésimos de grama até 2.000 gramas, 2 kg força. E o interessante desses modelos é que eles podem ser digitadas forças arbitrárias. Então, diferente desses modelos onde o manípulo seletor é fixo, aqui a gente pode digitar a carga que a gente quiser, lógico, obedecendo uma sequência. Então, para o HM210, de 10 gramas a 100 gramas, o incremento é de 1 grama. Então, aqui a gente pode digitar 11 gramas, 12, 13, 14, até chegar em 100 gramas. Partindo de 100 gramas até 1 quilo, o incremento já é de 10 gramas. Então, aqui eu posso digitar 110, 120, 230, 540, até chegar no 1 quilo aí. Já nos modelos HM220 é bem parecido, só que vai mudar o range, como eu falei, a carga inicial de 5 centésimos de grama força é fixa, aqui eu não consigo digitar nem menos nem mais. Depois eu tenho a carga de 1/10 de grama até 1 grama, o incremento aqui é de 1/10 de grama, e o restante é igual eu falei anteriormente no HM210, né?
E partindo para a série dos durômetros Vickers, com as forças de ensaio maiores, a gente tem a série HV100, constituída por dois modelos, HV110, HV120. Eles vão se diferenciar pelas cargas também. No HV110 ele é puro Vickers, então ele parte de 1 kg, vai até 50 kg. E o HV120 ele mistura um pouquinho de micro Vickers, então ele tem de 300 gramas até 30 quilos, mistura um pouquinho com Vickers, né? Aqui, apesar do painel touchscreen, as forças também são fixas, não é possível digitar arbitrariamente, né? Então no HV110 a gente vai ter 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5, 10, 20, 30 e 50 kg. No HV120 a gente já tem 300 gramas, meio quilo, 1 kg, 2,5 kg, 5, 10, 20, 30 quilogramas força. Então, nesse modelo HM, na série HM200 e na série HV100, nesses 4 modelos, 210, 220, 110, 120, nós temos 4 sistemas A, B, C e D. Esse sistema que eu estou comentando aqui é o sistema A, totalmente manual. Nos próximos slides eu vou comentar um pouquinho aí dos sistemas A, B, C e D, né? Então, diferente da série HM100, que é mais simples, ele não vai ter sistemas B, C e D. Ele é só sistema A, totalmente manual, né? Então, mais adiante aqui, algumas características a mais do HM100, né? Do HM102 e o 103. O 103, na verdade, possui todas essas características, também com o monitor. A única coisa que muda é o monitor. Então aqui eu tenho um microscópio micrométrico, onde eu vou fazer a medição das diagonais. Aqui eu tenho o sistema de iluminação, tenho uma amostra de precisão, tenho o processador de dados aqui, que vai fazer a função do cálculo de dureza, Vickers e análise de tolerância somente, diferente dos modelos mais sofisticados que fazem mais funções, né? E aqui eu tenho o botão Start tanto no equipamento, quanto no painel para eu conseguir iniciar o ensaio. O seletor de forças fixo, as cargas eu já comentei, né? A torre aqui é giratória manual, não é automática, então tem que pegar com a mão essa torre aqui e girar trocando de penetrador para lente, e ele só tem espaço para um penetrador, ou seja, ou eu utilizo o Vickers ou eu utilizo o Knupp. Então ele tem espaço também para 2 lentes objetivas, e já vem encaixadas nele como standard a de 10 vezes e a de 50 vezes. Falando um pouco aqui da mesa de coordenadas também, ela tem a mesa XY de 25 por 25 milímetros, analógica e manual também. Então a graduação dessa mesa é de 1/100. E o foco da superfície deve ser feito manual, girando esse manípulo aqui. O HM103 idêntico, porém com o acréscimo da câmera de visualização e não de medição. Já partindo para o HM210, eu deixei, ou 220 também, eu deixei em vermelho o que ele tem de melhorias em relação ao HM100. Então a primeira coisa aqui é o painel touchscreen colorido, de 7 polegadas também, sensível ao toque. Então aqui a gente consegue fazer cálculo de dureza, conversões de dureza. Eu posso medir em Vickers ou micro Vickers e converter para a escala Rockwell, por exemplo, Rockwell C, Rockwell B, ou Brinell também. Então a correção cilíndrica ele também realiza do mesmo modo que precisa corrigir o Rockwell, precisa corrigir o Vickers também quando medimos peças cilíndricas. Faz análise de tolerância, aprovado e reprovado. O giro da torre aqui já é automático, tem um botãozinho, um botão de sentido horário e anti-horário para eu girar essa torre. Então tem 11 idiomas, incluindo português, e o controle de iluminação também é feito através desse painel, né? Aqui a seleção de forças é possível digitar arbitrariamente, as forças vão depender se é modelo 210 ou 220. A torre, como eu já comentei, possui o giro automático, e diferente do HM100, que a gente só tem um eixo de penetrador, aqui nós temos espaço para 2 eixos de penetrador. Então eu consigo colocar num slot aqui o penetrador Vickers, micro Vickers no caso, e no outro espaço o penetrador Knupp. Então basta eu girar essa torre através do painel touchscreen para mudar de penetrador Knupp para Vickers, no caso. E também espaço para 4 lentes objetivas, é o dobro das lentes que a gente tinha conversado do modelo HM100, né? Falando um pouquinho dessas lentes, quando a gente fala lente objetiva, é a lente que vai na torre do durômetro, no objeto. Além dela, nós temos lente ocular, que é onde o operador vai colocar o olho. Então, as lentes objetivas possuem ampliação de 2 vezes, 5 vezes, 10, 20, 50 e 100 vezes. Porém, esse não é o valor da ampliação real da visualização da indentação. Aqui a gente tem uma lente ocular de 10 vezes fixa, que vai multiplicar esses valores. Então, quando eu estou usando a objetiva de 2 vezes, na verdade, o que eu estou enxergando aqui na ocular é 20 vezes ampliado a indentação na peça. Quando eu uso a de 5, 50 vezes, 100 vezes, 200, 500 e até 1000 vezes, que é uma ampliação bem grande. O durômetro vira um microscópio aí, mas acredito que será para usar com esse modelo HM220, que possui as cargas bem baixas de 0,05 de grama, consequentemente você vai precisar ter uma ampliação muito maior.
Então aqui a gente também tem uma mesa de coordenadas XY igual ao HM100 de 25 por 25, porém digital, com resolução micrométrica. Então lá no HM100 é analógica centesimal, aqui já é digital milesimal. E o foco continua sendo manual. Os modelos HV110 e 120 são bem similares, porém com as forças maiores, né? Então a torre já é giratória, a maioria das coisas que esse faz, os modelos HV também fazem. E chegamos nas diferenças dos sistemas A, B, C e D para durômetros microvickers e vickers que a Mitutoyo fornece. Até então, eu estava falando de sistema A, que são os durômetros cuja medição, a mesa XY e o foco são manuais. Então eu posso ter um sistema A sem câmera de visualização e com câmera de visualização. Então eu posso ter um HM210 ou 220 aqui normal, onde o sistema A, onde o operador vai precisar pôr o olho na lente, ou então com a câmera de visualização, onde ele vai visualizar a indentação aqui, mas vai continuar fazendo a medição manual através do monitor, tanto para os HMs quanto para os HVs. Então, com os 4 modelos, 210, 220, 110, 120, eu consigo aplicar todos esses sistemas. Então, já o sistema B, ao invés dessa câmera de visualização, ele vem com a câmera e um software AVPAC, que deve ser instalado no computador. O computador, a Mitutoyo pode incluir nas ofertas aí, caso o cliente prefira, mas geralmente o computador não está incluso. E, nesse caso, a medição das diagonais é feita de forma automática. Então, aqui a gente tem uma mesa XY manual ainda e o foco manual. Porém, ao apertar Start, através do software, todas as forças de ensaio, etc., são selecionáveis através do software. Apertando Start, o penetrador vai indentar a peça e automaticamente já vai fornecer o valor da dureza Vickers. Você não vai precisar medir essas diagonais. E o sistema C e D é um avanço desse sistema B. O sistema C nada mais é que o sistema B com software, porém com a mesa de coordenadas CNC. Então a única coisa que vai ser manual aqui é o foco, girando esse manípulo para focar a superfície da peça. E já o sistema D é o sistema C com o foco automático. Então ele é totalmente automático, ele faz um ensaio de modo praticamente sozinho. O operador não precisa se preocupar com quase nada, que é o que a gente vai ver num vídeo que eu vou mostrar mais à frente, né? No próximo slide. Então aqui seria o software AVPAC, que calcula a dureza Vickers. Então através do software a gente muda as lentes, através do computador, do clique do mouse, no caso, né? A gente muda as lentes, seleciona as forças, faz programas de indentações automáticas. Então, desde que o durômetro seja a partir de sistema C com a mesa CNC, a gente consegue determinar vários pontos aqui para ele percorrer e indentar e já calcular automaticamente. Então, a gente consegue escanear, digitalizar a superfície de peças, calcular diagramas de dureza em certas áreas. Então, aqui a gente vê as áreas que estão mais duras na borda, por exemplo, das camadas, e conforme a gente vai para o meio da peça, a dureza começa a reduzir, né? E vamos deixar de falar, é mais fácil mostrar o vídeo aqui para vocês, que ilustra muito bem o funcionamento de um durômetro sistema D de dado, que é o durômetro mais automático na gama de durômetros Vickers que a Mitutoyo fornece. Então, esse aí é a série HM200. Esse sistema de funcionamento é o mesmo, tanto para 210, 220 e HV110 e HV120. Ele só usou esse modelo de exemplo, né? Então, aí a gente tem a mesa CNC automática, programável. Aí ele vai fazer o giro da torre de modo automático também, como eu falei, diferente do HM100 que é manual. E já trocando para o penetrador, ele já vai fazer a indentação mostrando a penetração. Interessante dizer que o durômetro ele não deixa você fazer o ensaio na posição errada com a lente. Ele automaticamente troca para o penetrador, evitando o risco aí de quebrar ou de danificar a lente do durômetro, né? É impossível indentar com a lente nesse modelo de durômetro. Então, após fazer a indentação, automaticamente ele já retorna para a lente de ampliação e vocês vão ver que ele automaticamente instantâneo, ele vai bater as duas diagonais, na vertical e na horizontal, e aqui embaixo ele já nos fornece o valor de dureza, 361,8 Vickers. Então, com a mesa CNC, com o sistema B, ele só vai calcular aquela dureza. Já com o sistema, ele automaticamente, né? Já com o sistema C, com a mesa de coordenadas, ele já começa a virar uma máquina ótica, além de um durômetro. Ele já consegue rastrear e identificar sozinho, de maneira automática, o contorno da peça, primeiro, para determinar quais serão os limites onde ele vai poder realizar a aplicação de forças e medição de dureza. E, em seguida, com o contorno traçado, ele começa a analisar a superfície da peça,
se a peça realmente possui 100% do seu material preenchido ou se a peça não tem furos, ressaltos, ou alguns detalhes que vão impedir a aplicação do penetrador aí no caso, né? Então, essa peça, no caso, é uma válvula automotiva cortada, para quem já conhece, rapidamente identificou. Então, nesse caso, a peça não tem furos, então ele vai poder fazer um programa indentando qualquer parte aqui da peça, né? Então, aqui ele vai fazer um programa, se eu não me engano, com vários pontos automáticos. Então, ele já vai fazer vários programas, tem como fazer esses programas em zigue-zague, que é como foi feito, tem como fazer em linha reta, você estabelece o passo dessas medições, e dessa forma o durômetro vai fazer todos aqueles pontos de indentação e já vai gerar o gráfico de modo automático, sem o operador encostar sequer na máquina. Então, esse aí é o durômetro, né? Tem um campo amplo de aplicação aí, acessórios opcionais. Como é um sistema com software, ele já não tem a tela touchscreen, tudo isso vai ser configurado através do software. E é uma máquina incrível. Bom, finalizado o vídeo, a gente pode partir para os durômetros LIB, que são os durômetros portáteis, né, e não menos importantes, né. Então, a gente tem o durômetro LIB, né, falando de dureza de durômetros portáteis, né, a Mitutoyo fornece a série HH411, que é indicado somente para metais em geral. Então, ele pode medir aço e suas ligas, aço recozido, temperado, aço ferramenta, aço inox, ferro fundido, alumínio, cobre, ligas de alumínio também, né? E, porém, ele tem uma limitação de espessura mínima e massa mínima, porque ele funciona com rebote. Ele tem uma esfera aqui que vai ser disparada na peça, no metal a ser medido, né, a dureza, e com o retorno, a velocidade de retorno, a altura e tal, o durômetro vai fazer um cálculo e vai analisar se o material absorveu mais ou menos energia, indicando qual é a dureza do mesmo. Em contrapartida, esse material tem que ter no mínimo 5 milímetros de espessura para que ele não pegue a dureza, a influência de dureza do metal de baixo, no qual ele vai estar apoiado, e também massa mínima de 5 quilos, para que ele não desloque com o impacto da esfera e cause vibração, influenciando também negativamente o resultado aí. Então, ele é um durômetro chamado de durômetro LIB, mas dificilmente você vai ver o pessoal conversando sobre dureza LIB. A gente costuma ter mais ideia da dureza Rockwell, Vickers, Shore, ou então Brinell, no caso. E esse durômetro foi projetado para converter essas durezas, né? Então ele mede na escala principal em HL, em Lib, porém ele converte o resultado da medição para Brinell, para Rockwell, para Vickers, para Shore e para unidade de resistência também dos materiais em megapascal, Newton por milímetro quadrado, né? Então, outra coisa também que ele tem de acessório opcional é para... você consegue trocar esse martelete, esse propulsor aqui, o martelo de impacto que a gente chama, né? Para martelos menores, caso precise medir a dureza em tubos, em furos ou locais que ele não caiba, né? E também ele também possui esse acessório, essa ponteira acessória aqui para acessos mais complexos aí, onde a ponta padrão não conseguiria adentrar. Aqui no caso é o pé do dente de uma engrenagem aí no caso, né? Então esse durômetro funciona desse tipo, é o durômetro portátil. Ele facilita bastante a medição em peças de grande porte, onde não é possível cortar um pedaço ou colocá-las em um durômetro de bancada convencional aí no caso. Então esse é o durômetro LIB portátil HH411 da Mitutoyo. E por último, se eu não me engano, nós temos o durômetro Shore, também portátil. Nesse caso, para medições em elastômeros e polímeros, ou seja, falando com outras palavras, plásticos e borrachas. Então nós temos, a Mitutoyo fornece a escala A, D e E, mas existem outras, uma infinidade de escalas Shore aí. No caso, a Mitutoyo só trabalha com esse Shore A, Shore D e Shore E. Então nós temos o tipo compacto e o tipo longo, e dentro desse tipo nós vamos ter o modelo analógico e digital do compacto e analógico e digital do longo. Compacto e longo diferencia-se apenas pela acessibilidade também. Se a gente tem uma peça plana, uma peça livre de obstáculos, o modelo compacto vai bem. Já com uma peça como essa da imagem, com um canal ou com um ressalto aí que prejudique o apoio correto de um durômetro compacto, nós temos os modelos longos, o funcionamento é exatamente o mesmo, o cálculo é o mesmo, o resultado que vai dar num durômetro desse é o mesmo que vai dar no durômetro longo, né? Porém, o acesso vai determinar qual o melhor a ser usado aí. Além disso, a gente tem acessórios opcionais, né, para eliminar a influência da mão do operador, porque esse durômetro é um dos durômetros mais fáceis de se utilizar, basta
comprimi-lo, comprimir a pontinha dele aqui contra a peça até encostar a base e ele já indica o valor da dureza. Para que não tenha influência da mão do operador, é possível adquirir da Mitutoyo um acessório opcional, uma barrinha aqui para ser fixo numa furadeira de bancada, para garantir a ortogonalidade, a perpendicularidade do ensaio entre o durômetro e a peça, né? E também nós temos bases dedicadas com massa padrão nos ensaios. De vez em quando aparecem algumas especificações de ensaio Shore A, D e E com carga padrão, e aí a gente tem que usar uma massa calibrada para fazer esses ensaios de dureza, né? Bom, é isso, pessoal. Eu não sei se o nosso tempo se esgotou ou se a gente tem um pouco de tempo ainda. Foi bem próximo de 1 hora, então calculei bem o tempo da apresentação aí. Queria agradecer o tempo de vocês e falar que a gente já fez esse ano 2 webinários. O Spacini fez um sobre o lançamento da nova versão do software das máquinas tridimensionais, o M-Cosmos versão 5, e o Osmar fez um semana passada sobre o iChecker, o calibrador de relógios no caso, né? Então eu peço que vocês assistam esses, entrem lá no site que está marcado aqui também, né? Qualquer coisa a gente envia para vocês no chat aí, e assistam esses webinários que já foram feitos, e não deixem de modo algum de se inscrever, de se cadastrar aí nos próximos eventos. A gente tem evento até o fim do ano, eu coloquei até junho aqui, isso porque não ia caber mais, mas a gente tem evento até novembro, até dezembro, então o próximo deles vai ser o Nelson que vai apresentar, que é o tridimensional, sobre tridimensional, né, o lançamento da Crista AV, e em seguida vai ser dia 5, 6 e 7 de abril, aquele que eu comentei do Osmar, sobre a imersão no MeasureLink, aplica a gestão de dados na sua produção. Aqui o Osmar, ele vai falar N vezes mais do que eu comentei aí, só fiz uma prévia aí do MeasureLink, né? Ele conhece muito mais que nós, ele vai dar exemplos práticos, creio eu também, vai falar muito sobre o MeasureLink, que é um software da Mitutoyo incrível também, de tratativa de dados. E aqui segue o meu contato, meu obrigado para vocês que assistiram aí, obrigado pelo tempo, espero que eu tenha conseguido passar um pouco do pouco conhecimento que eu tenho, né? E mostrar também o que a Mitutoyo consegue oferecer só no campo de dureza, sem falar nas outras aplicações aí, né? Em campo de medição linear, em campo de medição óptico e etc. Então, meu nome é Samuel, sou da engenharia de aplicação, segue meu e-mail e meu WhatsApp. Qualquer dúvida ou interesse nos produtos Mitutoyo, basta mandar um e-mail ou me adicionar no WhatsApp, aí a gente pode conversar de modo informal. E é isso, pessoal, muito obrigado. Eu vou agora voltar para o chat para ver as perguntas que nós temos, se é que nós temos, né? Então vou deixar um pouco nessa tela aí para vocês. E vamos para o chat para responder as perguntas aqui. Opa, então eu vim aqui na aba Question de perguntas, mas acho que o pessoal mandou uns obrigados aí, boa tarde na parte do Question, mas eu consegui identificar algumas perguntas aqui no chat mesmo, não tem problema. Então, a primeira das, não perguntas, né? Nesse caso, a Maria Estefânia pediu para falar um pouco sobre o HR320MS, né? Eu falei um pouquinho na apresentação, mas vamos lá, de cabeça. Ele é um durômetro de entrada, né, da Mitutoyo, então ele é digital, ele mede dureza Rockwell normal e Rockwell superficial, então ele vai medir Rockwell A, B, C, e também com pré-carga de 10 kg, né, e com forças de 60, 100, 150 kg, e também Rockwell superficial, com pré-carga de 3 kg e com forças de 15, 30 e 45 kg. Então você consegue medir 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 15X, 15Y e etc, né? Então, além disso também, os pesos deles são configurados de modo manual. Então, na parte traseira da máquina, a gente precisa colocar os pesos na ordem 15, 30, 45 e etc. para configurar as cargas aí, diferente do modelo HR400, que possui seletor de pesos já, né? Então, possui algumas funções também de conversão de dureza. Você pode medir em Rockwell superficial, por exemplo, você tem uma chapa fina, né, onde você quer controlar Rockwell C. Porém, dependendo da espessura dela, você não vai poder aplicar 150 kg de carga, porque senão você vai deformar o material. Então aí, a partir do momento que você deforma o material na indentação, vamos supor como se fosse atravessar a peça com o penetrador, seu ensaio tá inválido, ele está incorreto, errado. Então a gente pode medir com carga menor de 15 kg, um 15N aí, com carga de 15 kg, carga menor, né, com a espessura menor, e converter esse resultado para Rockwell C. Nos modelos 300 e 400 ms, a gente consegue fazer isso através também do software dele, né, por ele ser digital. Ele acompanha alguns padrões de dureza, de 30 Rockwell C, 60 Rockwell C, 90 Rockwell B,
60 HR30N, acompanha também como standard um batente plano, um batente em V para cilindros, um nível de bolha para você nivelar o durômetro. Então ele é bem bacana, eu falo da série dos durômetros básicos, mas ele é bem bacana e dá para você fazer bastante coisa com ele, né? Então vamos ver outra pergunta aqui no caso. O pessoal perguntou aqui, Marco Machado, essa impressora também pode ser acoplada no rugosímetro portátil? Então, o rugosímetro portátil, eu acredito que você esteja falando do SJ210, o 310 já possui impressora térmica, então provavelmente você está falando do SJ210 ou os anteriores 201, aí caso vocês não tenham os novos, né? Então aquele acessório DP1VA, que é o processador estatístico, é possível sim colocá-lo no rugosímetro SJ210, ele vai fazer o mesmo trabalho, imprime resultados, capabilidade, etc. Ou então, se você quiser apenas imprimir o resultado, dá para você conectar o rugosímetro SJ210 ou 201 via cabo USB no computador, e tem um software gratuito da Mitutoyo que chama SJ Tools. Aí você consegue fazer a medição, além de um software que mostra o resultado e permite que você imprima o resultado numa folha 4, numa impressora ou num PDF, você consegue também operar o rugosímetro através desse software. Então você consegue configurar cutoff, parte de número de cutoffs, consegue configurar a escala. Então, além de um software de análise, ele também é uma interface de operação, né? Outras perguntas? Mudei de aparelho. O HR600 atende a STM E10? Então, na verdade, o que eu conheço de STM para durômetros, para metais, seria a STM E18. Mas, na verdade, E10 eu nunca ouvi falar. Então, eu vou dar uma pesquisada e vou passar para vocês depois. Ele pode atender, pode ser falha minha eu não ter visto o manual ou alguma coisa, mas o que eu conheço de STM para durômetro seria a STM E18. Aí vem E18-20 e tal, de acordo com o ano, né, que é a norma mais exigente de dureza que nós temos atualmente, a norma americana, né? Então, para vocês terem noção, a tolerância dela para a dureza 60 Rockwell C é mais ou menos meio Rockwell. Então é 0,5 Rockwell, você já tem o erro do penetrador, o erro do bloco, somados todos esses erros com o erro da máquina, ele tem que atingir mais ou menos meio Rockwell, e tanto os durômetros 300 e 400, quanto o HR500 e o HR600 atendem essa norma ASTM E18. Durômetro que meça, vamos ver, outras borrar. Mitutoyo fornece algum durômetro que mida dureza, que meça dureza em borracha PJ? Então, especificamente esse tipo de borracha não tenho certeza, mas eu sei que com a escala a gente consegue medir vários tipos de borracha, né? Ou também com a escala E, a gente consegue medir borrachas mais moles, tipo EVA. No caso da escala A, Shore A seria, só para vocês terem noção da magnitude, um pneu automotivo aí, a dureza, né? Não sei se essas borrachas P e J aí se aproximam dessa dureza, mas com a escala A gente consegue medir borrachas aí um pouco mais duras, e com a escala E, Shore E, a gente consegue medir espumas bem mais moles aí no caso. Então vamos ver se tem mais pergunta. O pessoal me agradecendo, muito obrigado, Samuel, excelente conteúdo, obrigado, eu que agradeço o tempo de vocês aí, muito obrigado. Vamos ver. Como posso medir 74 Rockwell B nominais em uma chapa galvanizada de 0,2? Então, vamos lá. Nos webinários que eu comentei que já foram feitos, a gente comenta sobre espessura mínima para medir dureza. Então, nós temos uma tabela, eu posso disponibilizar para vocês. Se vocês também não conseguirem encontrar no webinar, a gente disponibiliza essa tabela, onde ele relaciona a espessura mínima com o valor de dureza que você pode medir. Por exemplo, se a sua chapa tem 74 Rockwell B, com o Rockwell B eu sei que ele vai aplicar 100 kg no material. E 74 é um valor relativamente alto para Rockwell B. Então ele relaciona a espessura com o valor nominal e com a escala. Então, conforme a escala aumenta a carga aqui, conforme o valor nominal abaixa, você tem um valor mais baixo com carga mais alta. Então eu vou ter uma espessura crítica aqui no caso, né? Se eu não me engano, para Rockwell B, a espessura mínima que eu consigo medir é 0,25 milímetros. Então esse 0,2 já estaria fora, mas eu vou confirmar. Nesse caso, com um durômetro superficial, você consegue medir facilmente
em HR15T, que é com 15 quilos e penetrador de esfera, e depois converter esse valor para Rockwell B aí, tendo o resultado em Rockwell B. Ou então, se você quiser um ensaio mais preciso ainda, você pode adquirir um durômetro micro-Vickers, medir com cargas bem mais baixas, menores que 1 kg, né? Aqui eu falei de 15 quilos no ensaio Rockwell, no Vickers eu posso medir com 10 gramas. Então você mede em Vickers e pode converter para Rockwell B, Rockwell C e etc., entre outras durezas aí no caso, né? Mas certeza, 2 décimos não é correto medir diretamente pelo método Rockwell B com 100 kg de força aí. Bom, acredito que seja essas as perguntas. Durômetro portátil, impressora por ele é compatível, Mitutoyo possui algum... acho que eu respondi a maioria das perguntas. Se eu não respondi alguma pergunta, vocês podem entrar em contato nesse e-mail ou no meu WhatsApp, que eu mando para vocês as perguntas aí, com todo prazer. Desde que eu saiba responder, se eu não souber, a gente recorre aos dinossauros da Mitutoyo aí, que tem mais de 30, 40 anos de empresa, com certeza vão conseguir responder essas medições, vão conseguir responder essas perguntas. Falei 1 hora aqui que eu estou até confundindo as palavras. Bom, então é isso, pessoal. Eu agradeço o tempo de vocês. Muito obrigado aí. Se inscrevam nos próximos webinários e assistam os webinários que já foram feitos. Legal, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham um bom dia, um bom resto de dia de serviço aí, de trabalho, um bom fim de aula, se vocês estiverem em escolas. Boa tarde aos colaboradores, boa tarde aos professores, boa tarde aos diretores, donos de empresa, seja lá quem estiver nos assistindo, aos alunos também. Meu nome é Samuel, até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau.